Muito bem, amigo assinante, estamos começando mais um Boletim do Esporte pela Terceira Via TV. Um Boletim do Esporte especial, porque os clubes, vocês sabem que estão todos eles aí, os jogadores em férias, comissão técnica também de férias, mas é justamente a fase em que a diretoria mais trabalha, porque é a fase que antecede o início dos campeonatos. Então, eu estou aqui mais uma vez com o D'Artagnan Fernandes, presidente do Goytacás, o clube de maior torcida, me perdoe os alvinegros, mas é o clube de maior torcida de Campos, do interior do estado, e a quinta maior torcida do estado do Rio de Janeiro. Isso já ficou provado, não tem mais... Bom, antes eu quero mandar um abraço pro pessoal que encontra com a gente na rua, gente que manda pela internet, que manda para o nosso e-mail, luiscantinoco@yahoo.com.br, o Jackson, né, lá do bairro do Horto, o Gelson Fidelis do Amaral, aqui da Rua do Rosário, no centro, o Paulo Martins, obrigado pelo carinho aí, Paulo, aí lá no Parque Nova Brasília, o Renato Peçanha no Jockey, né, e também para o Marcos Lucas na Rua Antônio Manuel, lá no bairro do Parque João Maria, do Parque Rosário. E também para o Márcio Júnior, ele que mora lá na Rua Antero Perlingeiro, diz ele que é no centro, perto da Avenida Rui Barbosa, em Macaé. Um abraço pelo carinho da audiência. Bom, presidente do Goytacás, D'Artagnan Fernandes. Eu me lembro que na eleição do Goytacás, na última eleição, agora em agosto, né, que você, inclusive, fez uma exigência, inclusive, e muito justa, que você assumiria a partir do momento que tivesse mais tempo para trabalhar, aquele negócio de mandato tampão, não sei o quê, dá a impressão que você pegou o clube, mandato tampão dá a impressão que você pegou o clube muito bem, com dinheiro em caixa, com uma renda mensal, né, que compensasse. E a gente sabe que o D'Artagnan é um empresário no setor de combustíveis, quer dizer, que exige ali sempre a presença do dono, aquela coisa toda. E, evidentemente, que dedica o seu tempo ao Goytacás, junto com seus pares de diretoria, correndo atrás. E ele disse num programa de rádio, esse mês, ele disse uma coisa que eu achei muito importante, muito interessante, em função da sinceridade que ele usou no microfone. Ele disse: o Goytacás está numa situação que não é confortável, uma situação difícil, e eu agora, hoje, não posso garantir nada. Foi o que você disse, e eu gostaria que você falasse da situação realmente que se encontra o Goytacás, que você apanhou, que você pegou o Goytacás e que você está lutando aí para conseguir modificar. Bom, Luiz, na realidade, essa exigência, ela veio de acordo com a nossa adesão da Lei Profut. Precisava ser feita uma modificação estatutária e a lei exigia essa modificação. E aproveitando tudo isso, a lei dizia que os mandatos poderiam ser até de 4 anos e renovado por mais um mandato de 4 anos. E eu fiz essa solicitação ao Conselho para que se fizesse uma assembleia para mudar algumas situações dentro do Estatuto do Clube, para que possamos aí sim adequar o Estatuto do Clube à nova lei que o Goytacás precisava ter entrado, como já foi aderida até o momento. Perfeito. Portanto, quando eu assumi o clube, eu imaginava uma situação, e quando eu fui olhar toda a situação de dentro, porque a gente, quando está lá fora, a gente não conhece verdadeiramente o que está. Eu tomei um susto porque, na realidade, eu peguei um clube com 4 meses de salários na parte administrativa atrasada. Peguei um clube com 1 ano de contrato com jogadores, que as competições oficiais, a gente nota-se que os clubes têm de ter muito, a partir desse momento, muito cuidado em fazer um contrato, porque quando se faz um contrato de 1 ano, você tem de cumprir. Na rescisão, você tem uma multa rescisória. Então, o que aconteceu? Eu peguei um clube com 6 meses a pagar de jogadores, porque tinha sido feito contrato de 1 ano. Toda a situação financeira do clube nos trouxe um receio muito grande do que poderia acontecer daí para frente.
Então, eu consegui chamar meus pares de diretoria, consegui chamar o conselho e dizer, ó, a situação do Goytacás hoje, ela é tão delicada que nós não podemos prometer aqui disputa de campeonatos oficiais se nós não conseguirmos patrocínios e não só estar contando com recursos que vêm advento da Prefeitura Municipal de Campos ou que vem da ajuda de algumas pessoas que gostam de ajudar. Enfim, nós precisamos ter uma receita maior do que a despesa, porque a despesa estava sendo maior do que a receita. E aí, sim, começamos a fazer um planejamento. Para vocês poderem, inclusive, saber até que ponto vocês podem assumir compromissos. Sem dúvida. Você pega uma empresa que a despesa da empresa é maior do que a sua receita, não existe. Evidentemente que ela vai para o fundo do poço e vai sucumbir, vai quebrar. Com certeza. E aí vai trazer prejuízo para terceiros. Exato. E o Goytacás não estava diferente no seu caixa financeiro, uma receita muito maior do que a despesa. E foi uma irresponsabilidade começar um campeonato no ano de 2015, sabendo que essa receita não era suficiente para arcar com aqueles compromissos. Os compromissos de transporte, a logística toda, todos nós sabemos que os jogos em casa, eles são mais deficitários do que os jogos fora para as instituições de campos. Por causa do gasto, inclusive, com taxas da federação. As taxas, o quadro móvel. Hoje, um custo de um jogo dentro do nosso estádio é nada mais, nada menos que R$12 mil. Imagina, hein? E você sai para jogar fora, você gasta 6 mil, 50% a menos. Então, nós temos de ter a certeza absoluta de que eu não posso mais criar bola de neve dentro do clube. Eu não posso, de maneira nenhuma, ser irresponsável com o meu mandato, que é o segundo, no sentido de dizer, não, se os outros lá atrás fizeram, eu vou fazer também. Não vou fazer isso. Eu tenho de conscientizar de que, se o Goytacás for para uma disputa de um campeonato, ele vai fazer um plantel dentro das condições do Goytacás, dentro das condições financeiras que o clube pode conseguir. E o torcedor tem de entender isso, porque é um momento crucial, é um momento de uma transição muito séria, um momento que o clube tem de conseguir começar a recuperar a sua vida útil. Porque o Goytacás chegou ao ponto do último presidente do conselho, numa assembleia, dizer assim, estou entregando as chaves hoje e fecha as portas. Um clube de 103 anos, um clube centenário. Não existe. Então, nós precisamos estar conscientizar o torcedor da necessidade dele estar perto. Esse torcedor que tem ideias, tenha projetos de fomento financeiro, que venham para perto, apresenta a diretoria. Isso é uma democracia. Eu sempre fui um presidente muito democrático no sentido de buscar o torcedor para perto, isso, porque eu acho que é a solução do Goytacás. Eu estou muito triste durante essa semana, não saindo da nossa conduta de raciocínio, com as eleições do Flamengo. Luiz Cândido, um clube de massa torcedora como o Flamengo, que tem aproximadamente 70 mil torcedores e sócios, teve apenas 2.900 votantes. Exatamente, quando então, mais de 7 mil tinha direito a voto. Quanto mais 7 mil tinha direito a voto. Então você vê que não teve 50% dos votantes. Exato. Numa eleição de 3 candidatos famosos. 3 pessoas que poderiam ser, qualquer um deles, o presidente do Flamengo. Então, isso já vem do descrédito do futebol carioca. Exato, é o futebol do Rio de Janeiro. Aliás, eu não sou de fazer críticas pela federação, nem coisa nenhuma, mas eu acho que a federação devia ser mais condescendente, mais maleável com os clubes, porque parece que eles lá ignoram as dificuldades que os clubes do interior têm, não é verdade? Eu cheguei a ponto de um dia dizer, em vez de federação, parece banco de futebol do estado do Rio de Janeiro. Mas nós vamos conversar sobre isso tudo. É no segundo bloco do programa, daqui a pouco. Segura aí, rapidinho, é Pai Bola.